Fala galera, muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Alberto e se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto principal quando se fala de ecotoxicologia. Muitos concursos aí colocam, questões de ecotoxicologia, noções de ecotoxicologia, e você tem que saber o que é bioacumulação, diferenciar na verdade, bioacumulação de biomagnificação, tá? Então a aulinha de hoje é sobre esses dois conceitos fáceis de entender, tranquilos de entender. Se você gostar do vídeo, se inscreva, deixe seu like. Muito obrigado a quem já é inscrito no canal pela força sempre. Um abraço e bora falar desse assunto aí pra gente mandar bem com o curso e saber sempre mais sobre esses assuntos. Bora lá falar de bioacumulação. A bioacumulação é o acúmulo que acontece na concentração de um produto químico em um organismo biológico ao longo do tempo. Vocês têm que pensar sempre que a bioacumulação é sempre em um organismo biológico e esses compostos eles vão se acumulando nos seres vivos aí, armazenados mais rápido do que são quebrados. Galera, esses compostos eles vão se acumulando nesses organismos mais rápido do que o organismo metaboliza eles. Alguns, às vezes, como metais pesados, eles nem são metabolizados. Mas a sua concentração vai aumentando ao longo do tempo. Eu vou colocar aqui um slide para explicar para vocês como um exemplo DDT. Então, olha lá, como exemplo da bioconcentração, você pode pensar nesse quadrinho que está aqui do lado aqui, ó. Variação da concentração de DDT com a idade das trutas de um lago. Trutas mais velhas, olha lá, tem um aumento de DDT. Às vezes você está me perguntando, Alberto, mas o que é esse DDT? DDT é esse composto aqui de cloro, eu ia falar de nitro, de cloro, difenil, tricloroetano, DDT. Ele é um agrotóxico que era muito utilizado antigamente, muito eficiente como um agrotóxico, porém ele causava uma contaminação muito grande de lençóis freáticos, contaminava ambientes. E até hoje tem estudos que mostram aí que peixes são encontrados aí com DDT lá nas bacias do Rio Amazonas ou aonde fizeram a utilização desse agrotóxico aí, tudo bem? Então, esse DDT aí, ele vai ser metabolizado ainda no organismo nessa substância aqui chamada DDE, que também continua sendo tóxica aí do mesmo jeito que o DDT. Mas repara que ele não sai, então, do organismo que o acumulou, que consumiu essa substância. Então a gente começa ali com uma concentração pequena, uma concentração pequena, e ao longo dos anos o organismo ele vai acumulando. Isso é a bioconcentração. Toma cuidado porque também existe esse fator de bioconcentração, esse FBC que chama. O fator de bioconcentração, ele é só o quê? Ele é como está a concentração do composto pela concentração desse contaminante dissolvido na vizinhança, tá? O fator de bioconcentração. Então, quanto maior o fator, sinal que mais contaminados estão aqueles organismos em comparação com a vizinhança que eles estão ali. Tudo bem? Então, isso daí é o primeiro ponto, bioacumulação. Lembra? Bioacumulação, mesma espécie, tem um desenho aqui bem bonitinho, ó. Bioacumulação, deixa eu até tirar minha cara da frente. Bioacumulação é a mesma espécie, com a mesma espécie aí, ao longo do tempo, ela vai acumular algum contaminante. Eu dei o exemplo do DDT, mas pode ser qualquer outro contaminante aí, tudo bem? Então, beleza, bioconcentração é isso daí. Agora, galera, para entender essa questão de bioconcentração, você tem que saber também, é um conceito químico que vai estar envolvido com essa questão de toxicologia, que é o coeficiente de partição. Coeficiente de partição, ele é super importante. O que é? Basicamente, eu vou mostrar um slide explicando para você, tá? Mas o coeficiente de partição é o quanto a substância, quando você coloca dois solventes, um polar e um apolar, o quanto essa substância se divide entre esses solventes, tudo bem? O quanto ela vai para o apolar. Quanto maior o coeficiente de partição, mais a substância é apolar, mais ela vai migrar para o solvente apolar. Então vamos aqui, eu vou colocar até um slidezinho aqui. Quando a gente fala desse coeficiente de partição, quanto maior ele aí, mais a substância vai migrar. Então nesse caso, nesse exemplo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse em cima,
há um maior coeficiente de partição dessa substância aqui do que dessa primeira substância, se a gente estivesse considerando três experimentos aqui, né? Essa daqui migra pouco para o octanol, aí o octanol é um solvente orgânico, né? Ela migra pouco da água para o octanol, enquanto a terceira substância aqui, a mais à direita, ela migra muito. Eu falei ali da quantidade, né? Quanto maior o coeficiente de partição, mas a gente tem que tomar cuidado aí, ó. Por quê? Normalmente se é medido em K. Esse K é o coeficiente de partição, tá? É a concentração dela em óleo dividido pela concentração dela em água. Por isso que quanto maior, mais ela migrou, maior a concentração dela vai ser no óleo ali. Só que substâncias, deixa eu me colocar para a direita aqui, ó, substâncias que têm um valor maior do que 7,8, ou seja, que são muito polares, elas não conseguem, você tem que imaginar que é como se elas não conseguissem nem, elas não conseguem nem ficar solúvel em água e elas se depositam ali no fundo, elas são absorvidas pelos sedimentos. Existem até estudos aí, né? Muitos grupos de estudo fazem estudos da lama do Lago Paranoá. Eu ajudei um amigo meu que fez estudo de poliaromáticos na lama do Lago Paranoá. Por quê? Eles são tão apolares que eles se depositam nesses sedimentos. Eles são adsorvidos, não é absorvidos, eles são adsorvidos nesses sedimentos aí. Então eles não apresentam tanto risco, eles não ficam ali flutuando, entre aspas, né, mais solúveis na água a esmo ali da correnteza e sendo levado para vários lugares, eles ficam mais depositados no fundo por serem muito polares. Então, quanto maior essa constante aí, é mais perigosa a substância, mas também ela não pode ser tão alta a ponto de você não conseguir que ela fique ali sendo solubilizada. Agora vamos falar de biomagnificação. Biomagnificação, galera, é quando o peixe tem lá seus 9 anos, acumulou, tá? Não precisa ser o de 9 anos não, pode ser outro, mas ele acumulou ali um contaminante, que ele ficou consumindo esse contaminante, mesmo que ele esteja com uma concentração baixa em volta dele ao longo dos anos, isso foi se acumulando no seu organismo, e aí vem um pássaro, uma gaivota, uma águia e come esse peixe. Ela, mesmo se ela tiver 1 ano, ela já comeu a quantidade de contaminante correspondente aos 9 anos do peixe que passou. E se ela comer 2 peixes, ela vai acumular 2 vezes 2 peixes de 9 anos. E isso vai aumentando a concentração dessas substâncias ao longo da cadeia alimentar. O topo da cadeia alimentar ele tem uma concentração de contaminante muito maior, justamente por causa disso. Vou colocar o slide aqui para mostrar para vocês, só explicar essa partezinha aí. Então olha aí, ó, a gente tem aí nesse slide mostrando justamente isso. Ó, se a gente pegasse o fitoplâncton lá, olha a concentração dele, 0,000003 partes por milhão, 3 ppm. Aí você já pega os peixes grandes que comem os peixinhos pequenos ali, já tem uma concentração de 2 ppm. E se você pegar uma águia ou uma garça ou aves que comem peixe ou outros animais que comem peixe aí, a concentração dele já é 25, ou seja, 20 vezes, 10, que 20 vezes? 10 vezes maior do que a concentração de um peixe grande, por exemplo. Então, a concentração da substância, do contaminante, ela vai subindo ao longo da cadeia alimentar. Isso que é a biomagnificação, é o crescimento desse contaminante ao longo da cadeia alimentar. Galera, então esses termos são simples de entender, só não confunde aí bioacumulação de biomagnificação. E só vou colocar um último slide colocando esses termos aí e uma questãozinha para a gente responder, para mostrar para vocês, só não confundir bioconcentração com bioacumulação também. Olha lá para o slide aí. Então olha aí, ó. A bioacumulação ocorre no nível trófico, como a gente falou, representa o aumento da concentração de uma substância no tecido ou órgão dos organismos. A bioconcentração já ocorre quando as substâncias são absorvidas em concentrações mais elevadas que o ambiente. É como se a bioconcentração dissesse respeito a quanto que tem daquela substância quanto que tem da substância no organismo que a acumulou, entendeu? A bioconcentração diz respeito a quanto tem da substância no organismo que acumulou, e a biomagnificação ocorre em níveis diferentes da cadeia alimentar, em níveis tróficos diferentes da cadeia alimentar aí. E olha essa questãozinha aí de 2013 do IBAMA, né?
A ecotoxicologia estuda os efeitos das substâncias tóxicas ou não tóxicas sobre os organismos vivos, populações e comunidades animais ou vegetais, terrestres ou aquáticas, que constituem a biosfera, contemplando assim a interação das substâncias com o meio nos quais os organismos vivem em um contexto integrado. Um textão lindo aí. Considerando essa informação, julgue os itens. Em um ambiente aquático contaminado por um xenobiótico, lembra, xenobiótico é que vem de fora, né? A probabilidade de se encontrarem peixes predadores contaminados por esse produto é maior do que a de se encontrarem peixes não predadores contaminados, em razão dos processos de biomagnificação e bioacumulação. Verdadeira resposta aí, né? Por processos de biomagnificação, também não deixa também aquele peixe, além de fazer a biomagnificação, ele também, deixa eu me colocar grandão aqui, ele também vai fazer a bioacumulação, porque ele também está vivendo no mesmo ambiente que os peixes pequenos que estão sendo contaminados, então há uma maior chance. Existe até um vídeo legal que eu assisti aí, se eu não me engano é no Ciência Todo Dia, o canal, que fala da pesca de cação e do perigo de se comer cação, que são vários tubarões. Eles são predadores, eles passam por um processo de biomagnificação muito grande, então a chance de você ingerir um peixe predador com xenobióticos em uma concentração mais alta é muito maior, por isso que a pesca de cação e de tubarões tem que ser controlada. Primeiro, para não acabar com os tubarões que as pessoas ficam comendo, e também, segundo, para evitar essa contaminação excessiva das pessoas por xenobióticos aí. Eu acho que é no Ciência Todo Dia. Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição do cara lá que fez. É um canal que eu acho muito massa, admiro demais. Se ele até assistiu um dia aqui o meu canal humilde, muitíssimo obrigado. Mas é isso daí. Falou, galera? Espero que vocês tenham entendido a diferença de bioacumulação e biomagnificação. É fácil de entender, só toma cuidado com os termos e lembra que relacionado a isso está ali o coeficiente de partição. O coeficiente de partição ele é muito importante porque ele influencia diretamente nesse processo de bioacumulação, tá? Lembra que muito alto o coeficiente de partição não adianta, muito baixo também o coeficiente de partição, aí a substância ela vai ficar totalmente solúvel em água e não vai ser tão acumulada ali no organismo, mas é isso aí, espero que você tenha entendido. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, muito obrigado se você assistiu até aqui, um abraço e fui!